Hoje, no Canadá, mais de 2,7 milhões de pessoas, isso quer dizer 14% da população, vivem com o peso profundo da depressão, enfrentando dias em que a esperança parece distante. Entre as mulheres jovens de 18 a 24 anos, a situação é ainda mais grave. Quase metade relata sintomas de depressão ou ansiedade, registrando as taxas mais altas entre todas as faixas etárias femininas. Para os homens no Canadá, o cenário também se tornou mais preocupante. 23% estão em risco de depressão moderada a grave e metade enfrenta isolamento social, embora a maioria nunca procure ajuda profissional. Se esses sentimentos de tristeza persistente, fadiga esmagadora ou peso emocional são familiares para você, saiba que você não está sozinho. Milhões compartilham essa realidade. A saúde mental no Canadá caiu drasticamente desde antes da pandemia, com quase 1/3 da população, 31%, afirmando que a depressão interfere no trabalho, nos estudos e na vida cotidiana. E para aqueles que buscam apoio, a realidade é dura. Muitos enfrentam dificuldades para acessar cuidados essenciais, lidando com longas esperas e barreiras financeiras que podem gerar uma sensação de solidão profunda. Começa agora o Está Escrito Canadá. Bem-vindos ao Está Escrito Canadá. Somos Rebeca e Douglas Pereira e é uma alegria tê-los conosco. Hoje continuamos a série Entre a Dor e a Esperança, enfrentando os dilemas da saúde mental, onde vamos falar sobre um tema que impacta a muitos de forma direta ou indireta: a depressão. É verdade, Douglas, milhões de pessoas que vivem no Canadá enfrentam a depressão. 1 em cada 7 enfrentará transtorno depressivo maior em algum momento da vida. E os números estão crescendo, especialmente entre jovens adultos e jovens mulheres. Quase 1/3 da população relata que a saúde mental afetou o trabalho, os estudos ou a vida familiar desde a pandemia. Mas além das estatísticas, temos vidas reais, marcadas pela tristeza persistente, pelo isolamento e pelas lutas diárias. A depressão não escolhe ninguém. Ela afeta pessoas de todos os contextos, moldadas por pressões sociais, estresse econômico e esgotamento de cuidadores. E se isso soa familiar para você, eu queria que você soubesse que você não está sozinha, você não está sozinho. Existe esperança, é para isso que nós estamos aqui, para termos essa conversa. E o apoio pode fazer toda a diferença. Depressão. Você lembra quando você foi exposto ou exposta à depressão pela primeira vez? Eu lembro sendo exposta para a depressão pela primeira vez sem saber que eu estava sendo exposta à depressão. Eu tenho histórico de depressão na família e eu lembro que teve eu estava no Brasil e uma pessoa da minha família ficou muito doente e ela sumiu por meses. Ela estava sendo medicada, ela ficava no quarto dormindo muito e para mim ela simplesmente estava fisicamente doente e estava sendo tratada. Hoje, olhando para trás, eu sei que essa pessoa estava num caso de extrema depressão. E quando eu estudo, eu falo, nossa, eu nem sabia. Então a gente pode ter depressão acontecendo em casa e você nem faz ideia que é depressão. Nossa. Era 7 de setembro de 1989. E por que eu sei essa data? A gente estava num mutirão, construindo uma igreja nesse feriado que era do Brasil, 7 de setembro é o dia da independência.
E a nossa família teve que sair rápido do mutirão porque a gente recebeu uma notícia triste. E a nossa saída, eu caí, quebrei o braço, tive fratura exposta. Mas a notícia que levou que a nossa família saísse tão rápida era que uma prima da minha mãe havia tirado a própria vida. Eu tinha 10 anos. Eles não falavam ou não falaram abertamente, mas como criança eu escutei. Ela era muito triste. Ela não tinha prazer por viver. Ela era doente. E ela tirou a própria vida. Esses estigmas que a gente não entendia, hoje a gente entende. E entende a seriedade. A depressão. A depressão é algo que afeta muito mais gente do que a gente imagina, porque é uma doença invisível. Ela acontece dentro da gente. E a gente pode enganar as pessoas, mesmo tendo depressão, né? Especialmente se você está num contexto. Então, acho que o programa de hoje é extremamente importante para a gente entender o que é realmente depressão e como ele afeta as pessoas. Eu lembro de uma propaganda aqui no Canadá, falando sobre uma medicação sobre depressão. E ela falava assim, quem que a depressão afeta? Todo mundo. Porque ou você vai ter depressão ou alguém que você conhece vai ter depressão. Aonde a depressão dói? Em tudo. Porque é uma dor que pode ser física, mas é uma dor, eu diria, não tem como explicar, não sei, é uma dor da alma. Uma dor que é difícil de explicar e difícil de dar uma dimensão para ela. Mas ela é avassaladora. No entanto, sua prima veio tirar a própria vida de tanta dor que ela estava vencendo. Bem, para você entender um pouco melhor, nós preparamos um vídeo. Preste atenção e nós vamos conversar um pouquinho sobre esse vídeo logo em seguida. Outra noite sozinho em casa. Eu fiquei por escolha minha. Meus amigos me convidaram para sair, mas eu não quis ir. Estou sem paciência para socializar. Tentei me distrair com a TV, mas não funcionou. Nada mais me chama atenção, inclusive coisas que costumavam me fazer feliz. Meus amigos falam que sentem minha falta, que eles querem me ver, mas eu sei que eu não seria a mesma pessoa, não seria uma boa companhia. Estão fazendo planos para o fim de semana e algumas pessoas também me chamaram, mas eu não estou com vontade de sair e ter que interagir com outros. Tudo tem me irritado, mesmo que seja alguém tentando me alegrar. Daí eu me sinto culpado, e não é justo a forma com que eu tenho tratado essas pessoas. Levantar tem sido uma guerra. Eu nunca me sinto descansado. Estou me arrastando, me sinto esgotado. Parece que nada mais tem sentido. Eu costumava ser feliz com pequenas coisas, com coisas que eu fazia, com projetos e sonhos. Hoje parece que nada me motiva. Não sinto mais prazer nas coisas que faço. Tenho pensado em como tenho tratado as pessoas que eu amo, às vezes usando palavras duras, às vezes me mantendo em silêncio. O que eu tenho feito, nem eu mesmo aceitaria que fizessem comigo. Talvez eles
vivam melhor sem a minha presença. Me sinto um peso, não sei como melhorar e sair dessa situação. Eu tento me distrair, me manter ocupado, mas eu não consigo. Eu tento me distrair, manter a minha mente ocupada, mas parece que eu não consigo me libertar dos meus pensamentos, de mim mesmo. Você está assistindo ao Está Escrito Canadá e estamos numa série toda importante falando sobre saúde mental, mas hoje sobre depressão, Rebeca. E a gente acabou de assistir o vídeo de um homem com muitas dificuldades ou desafios. O que chamou atenção nesse vídeo para você? Eu acho que esse vídeo ele traz algo muito importante sobre a depressão, que é essa falta de energia, essa falta de motivação, essa falta de alegria nas coisas que uma pessoa pode até ter prazer, mas para de ter prazer, né? Então, assistir um seriado já não tem mais graça, ver amigos não tem mais graça, porque você perde a alegria de viver quando você está num processo depressivo. Então, a gente vê a falta de energia, a falta de motivação, o cansaço extremo, essa sensação de que, eu não sou uma boa companhia para os meus amigos. Então você se sente inadequado para estar com as pessoas. E uma coisa que o vídeo fala pouquinho, mas tá ali, olha, é uma culpa. Uma culpa muito forte de não estar conseguindo fazer o que precisa ser feito, ou não estar sentindo da forma que você queria sentir. Então, para mim, o vídeo retratou muito bem um homem com depressão, sem saber que está com depressão. Não parece que ele tem essa consciência de que ele está com depressão. Interessante que me chamou a atenção do vídeo foi que dá essa ideia de drenar a energia. Que a depressão é algo que drena os seus relacionamentos, os seus pensamentos, a sua energia. Parece que não tem força, motivação. Seria isso mesmo? Total. Você perde motivação para tudo, né? Para levantar da cama é algo extremamente difícil. Coisas básicas como higiene pessoal acabam sendo negligenciadas, não que a pessoa não quer, porque não faz diferença, ela não tá bem. Então, dias sem tomar banho, dias sem escovar o dente, comer por comer, né? O seu sono vai ser impactado, o seu relacionamento com comida vai ser impactado, coisas que você adorava fazer, você provavelmente não vai sentir nenhum desejo de fazer. E você se vê nesse ciclo absurdo de sentir sugado para baixo. É meio que você tá na cama, é uma força maior te impedindo de se locomover. É muito doida a sensação, mas é uma sensação de tipo, como que eu vou começar esse dia? Não tenho energia para começar esse dia. E muitas pessoas que sofrem com uma depressão pesada podem achar que elas estão com preguiça. Preguiça é diferente de sintomas de depressão. Preguiça é quando você não tá afim de fazer, mas você pode. Mas você tá com preguiça de ir, mas não é porque você tá sem energia, não é porque você tá sem motivação, é porque você tá ou com sono ou porque você dormiu mal. A depressão não é uma noite mal dormida. É um processo, é um padrão que se estende muitas vezes por meses. Então não é só aquele momento que pode ser procrastinação, não quero fazer isso. Todos nós temos esses momentos, né? Se você tá sentindo assim, não quer dizer que você tá com depressão, é um quadro. E se eu entendi também, naquilo que a gente tem aprendido aqui, a depressão é uma coisa assim que todos nós vamos vivenciar de uma certa maneira, principalmente aqui no Canadá. Entendemos que no inverno nós temos uma tendência, né, da nossa energia ser drenada, de não querer sair, que a depressão, como chama isso daí? Depressão sazonal, que a gente vivencia numa época onde a gente tem menos luz solar, as noites são mais longas, os dias são mais curtos, acontece com muita frequência. Por isso que tá tomando vitamina D é importantíssimo nesse país, né? Mas o que a gente tá falando não são assim momentos que a gente muitas vezes sente triste, que não tem energia, mas a gente tá tentando abordar quando isso se torna uma constância na nossa vida. Que começa agora a impactar relacionamentos, trabalho e, de certa maneira,
a nos machucar a nós mesmos. Com certeza. Não cuidar da saúde, não tomar banho, não ter força para viver. Uhum. Que pode levar ao caso, como eu comentei, né, da prima da minha mãe que veio tirar a sua própria vida. Eu tive um colega muito próximo que ele tirou sua vida por causa da depressão. Uhum. E como eu gostaria de saber que atrás daqueles sorrisos, atrás das vezes, dos momentos alegres que participamos das festas, encontrava-se uma pessoa com depressão. E a gente vê isso, né? A gente tem a própria história daquele ator que fez Patch Adams, Robbie Williams. Robin Williams, né? É comediante, um sorriso lindo, querido, fazendo filmes. Ninguém sabia da jornada dele com a depressão. Isso veio à tona depois que ele tirou a própria vida, né? Depressão é real. Uhum. Eu acho que, como você disse na introdução do programa, muitas pessoas têm. Nós temos aí quase em cada 10 pessoas, 7 enfrentando um nível de depressão, mas pelo menos aí 4 em cada 10 com uma depressão profunda. É algo real, não é frescura, não é mimimi. Não é. E assim, é muito importante a gente entender que não é frescura, porque muitas vezes a pessoa que tá com depressão, ela nem se toca que ela tá com depressão. Às vezes vai ser um familiar que vai falar, você não tá normal, não te reconheço. E a depressão, ela é uma das doenças mentais que ela tá muito ligada a questões biológicas também, né? A gente, de uma forma bem simples de explicar, tem alguma coisa acontecendo no nosso cérebro que está atrapalhando esse processo emocional. Então, é muito mais do que sintomas que você observa. Tem uma coisa acontecendo na cabeça, no corpo da pessoa que está sofrendo de depressão. E uma outra questão que eu acho muito importante a gente deixar muito claro, ela afeta todas as classes sociais, todas as pessoas. Então, mas uma pessoa que tem tudo, como que ela pode ter depressão? Gente, é uma doença. É uma doença muito séria. Ela não escolhe quem que ela vai impactar. Ela pode impactar a pessoa mais rica e a pessoa mais pobre. Meninos, meninas, a gente viu o vídeo de um homem. Dependendo da idade, dependendo, né, da pessoa, do sexo, ela vai ter alguns sintomas específicos. Um dos sintomas de depressão que a gente nem imagina que é depressão, porque é tristeza, é para baixo, é a agressividade. A pessoa que tá muito nervosa. A agressividade que eu falo assim, né, a raiva, o nervoso. Pode ser um dos sintomas, a gente vê isso em homens e mulheres, em crianças. Quando a pessoa começa a ter dificuldade de regulação emocional, pode ser um sintoma de depressão. Eu tô passando a mão na cabeça de quem tá gritando, que tá nervoso? Não, mas às vezes a gente tá vendo uma pessoa que tá num estado emocional que a gente fala, não reconhece essa pessoa, ela pode estar sofrendo de depressão, um sintoma que você nem imaginaria que é depressão. Mas uma das coisas que eu acho que mais atrapalha quem tá com depressão é que como você tá mal, você tá para baixo, você tá sem energia, você não vê a alegria de viver. Você perde os prazeres do dia a dia, você não tem mais. Então, se você é uma pessoa que ama atividade física não tem mais prazer para você. Se é uma pessoa que gostava de comer, a comida você come porque precisa comer ou nem come. Tem gente que engorda muito, tem gente que emagrece muito. Mas é que o buscar ajuda quando você está num quadro depressivo é muito difícil. Porque veja bem, se é difícil escovar o dente, se é difícil tomar banho, imagina chegar e sentar aqui no Canadá, seria sentar, por exemplo, com um family doctor, com o médico da família e falar, eu não estou bem, eu acho que eu estou com depressão. Isso demanda muito. Mas sem isso, sem você tomar esse primeiro passo, qualquer que seja esse primeiro passo, eu dei o exemplo de você ir com o seu family doctor, sem você ter esse reconhecimento, sem você parar para escutar as pessoas ao seu redor, que estão dizendo para você, tem alguma coisa errada. Sem isso, você não vai poder tomar esses primeiros passos para começar a se sentir melhor. Porque o problema maior para mim de quem está com depressão é a falta de esperança. Você se encontra num quadro que você não tem esperança para nada. Você não tem esperança de uma vida melhor. No entanto, a pessoa que vem a tirar a sua própria vida, se ela está com uma depressão profunda, é porque a dor emocional dela está aqui e o desejo dela de viver está aqui. Por quê? Porque isso aqui é muito para você suportar. Isso aqui é demais. Então, para que estar viva? Né? Então, é um ato de desespero. Muitas vezes a gente não entende isso. É um ato de apagar uma dor que não tem, naquele momento, a pessoa realmente acredita que não tem solução. Então, quando a gente fala da falta de esperança, a gente está falando de algo muito arriscado. E muitas vezes o nosso papel de quem está olhando é carregar essa esperança para a pessoa.
É ser essa pessoa que vai chegar e falar, olha, eu acho que você não tá bem. Como que eu posso te ajudar? Posso ir com você no médico? Posso marcar uma consulta com um psicólogo para você? Vamos sair para caminhar? Vamos conversar? E aí a pessoa fala, mas estou sem esperança, não tem razão para essa vida. E aí a gente tem uma conversa que é da seguinte maneira, o que você está sentindo é temporário. Você pode estar sem esperança agora. Eu queria que você entendesse que eu sei que essa sensação que você está sem esperança vai se prolongar para sua vida, mas não precisa se prolongar. A gente pode ter uma conversa onde a gente traz essa esperança para a pessoa. Isso pode ser um divisor de águas para aquela pessoa. Tá, beleza, eu não tô mal, eu tô sem esperança, mas tem alguém que tá com esperança por mim. E eu já vi isso sendo um exemplo de como a pessoa começou a procurar ajuda porque teve esse tipo de conversa que trouxe esse... Ok, talvez, tem uma partezinha que pode melhorar. Não sei se faz sentido. Nós estamos apresentando esses sintomas porque nós queremos que você possa, quem sabe, identificar em você mesmo ou em alguém próximo a você indícios que essa pessoa está sofrendo com depressão. Sofrendo com essa falta de esperança, com essa falta de perspectiva. Você não está sozinho. Sabe, se não está soando bem é porque não está bem. Mas também existe esperança. Rebeca, além de ter alguém que pode ajudar, motivar, que outros tratamentos ou ações nós podemos tomar para facilitar alguém que está enfrentando depressão? Eu amo essa pergunta prática, ela é muito importante. Hoje a gente sabe que o tratamento, a linha de frente do tratamento da depressão diagnosticada é terapia e medicação. Esse combo, ele tende a ser, assim, muito bom. Terapia ou terapia e medicação. Mas tem coisas que também você pode fazer no dia a dia que podem te ajudar. E assim, conversar com uma pessoa, ter uma pessoa que você possa conversar, desabafar, um amigo, né? Outra questão muito importante é a atividade física. A gente fala muito da atividade física, mas a atividade física é um grande aliado. Muitas vezes a depressão, ela envolve pensamentos. Então, você sair tipo, vou fazer a despeito de não sentir. Então, é um modo de operar. Tipo, não me sinto confortável para sair na rua, mas eu vou. Vou porque eu sei que essa é uma linha de tratamento. Só de você sair para caminhar, você já volta outra pessoa. Então, são pequenas coisas que você pode fazer. Não sinto mais prazer em fazer tal coisa, mas eu vou fazer porque, vamos supor, estou prescrevendo para eu melhorar. Vai e faz. Uma das coisas assim que a gente nunca fala, mas eu acho que é um dos tratamentos melhores, é fazer um trabalho voluntário. Tira você daquele seu estado. Não, ele sozinho talvez não trate, mas ele é um dos mecanismos. Você cuidar de alguém, você estar presente para alguém pode te ajudar a sair daquele ciclo de estar colocado para baixo. Eu acho que é uma das coisas que a gente pode fazer que automaticamente faz a gente sentir útil e bem. E eu quero falar para aqueles que são de uma linha religiosa, porque muitas vezes a gente vê que depressão, alguns indicam ou dizem que é falta de fé. Se você for ao livro de 1 Reis, capítulo 19, você vai encontrar uma das pessoas que mais tinha fé, Elias. No capítulo anterior, no capítulo 18, ele enfrenta os sacerdotes de Baal no Monte Carmelo. Ele teve aquele momento que ele desafiou o rei, a rainha e um sistema religioso. Mas no 19 a gente vê alguém que está com medo de morrer. Alguém que não tem energia, que não quer levantar, que não quer comer, que quer simplesmente morrer. E é interessante que um anjo vai até ele, acorda e fala, come, você precisa comer. Ele come e volta a dormir. O que isso me indica é que Elias ele enfrentava uma depressão profunda. E ele era um homem de fé. E mesmo tendo fé, homens de fé possuem depressão, podem vivenciar depressão. Homens, mulheres de fé. E eu quero dizer para você que a fé pode ajudar, mas não é falta de fé sofrer com depressão. E eu comentei num programa anterior que eu tive um ataque de pânico e que eu busquei ajuda. E quando eu busquei ajuda eu percebi que eu estava enfrentando uma depressão que foi tratada com terapia e certo medicamento. Por isso, busque ajuda enquanto você pode.
Ao chegarmos ao fim de hoje, nós queremos reforçar algo muito importante. A depressão pode atingir qualquer pessoa, mas o apoio e o uso de ferramentas práticas fazem toda a diferença. Se você ou alguém que você conhece está enfrentando dificuldades, busque ajuda. O apoio está disponível. Vamos continuar avançando juntos em direção à esperança e à cura. Muito obrigado por estar e por caminhar conosco nesta reflexão sobre a depressão. E essa jornada não termina por aqui. Nós teremos outros programas ao longo dessa série e esperamos que você continue conosco. E antes de ir, nós queremos deixar um presente com você. Esta revista totalmente gratuita. Solicite a sua pelo e-mail, telefone ou endereço do Está Escrito Canadá. E ajude essa mensagem a chegar mais longe. Siga e compartilhe nossos conteúdos nas redes sociais. E você pode ir além. Seja um patrocinador de esperança. Sua doação ao programa Está Escrito nos ajuda a alcançar mais vidas com essa mensagem. Entre em contato pelo e-mail ou telefone. Juntos fazemos a diferença. Até a próxima. Cuide-se e lembre-se. Está escrito: uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Você sente que seu relacionamento terminou e que o amor acabou? Ainda há solução. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado. O Espírito Santo é capaz de renovar o amor e curar seu relacionamento. Os vícios o controlam e você sente que está longe de Deus. Sim, você pode mudar. Ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. O Espírito Santo pode libertar você e fazer com que Deus seja o centro da sua vida. Quando o Espírito de Deus entra no coração, a vida muda. O amor substitui o egoísmo. A alegria vence a tristeza e o rosto se ilumina. Por isso, a Igreja Adventista do Sétimo Dia convida você a participar do movimento espiritual que já transformou milhares de vidas. 10 dias de oração. Com uma nova proposta, o projeto cresce e se renova para motivar a orar de maneira intensa e contínua. Em 2026, serão 10 dias de clamor, 365 dias de oração. Com o tema O Espírito Santo e o Tempo do Fim, você desenvolverá uma conexão com o Espírito Santo, que moldará seu caráter e o preparará para enfrentar a vida com fé, esperança e um propósito divino. Encontre os detalhes e matérias do programa com os temas diários, desafios missionários e mais em adv.st/10 dias de oração e solicite a revista em sua igreja local. Junte-se a este movimento de clamor e oração que neste ano não são apenas 10 dias de comunhão, mas 365 dias para buscar a presença do Espírito Santo e permitir que Ele transforme cada dia da sua vida.